Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Andréia Juliana, tá? E eu gostaria que todos vocês que são evangélicos, espíritas, que gostam da palavra de Deus, ouvissem sobre o que eu vou falar hoje, tá? Um assunto muito importante para a vida espiritual de cada um de vocês, tá? Porque isto é primordial para que as bênçãos de Deus fluam na vida de vocês. Eu não quero dizer que andando no caminho de Cristo você não vai ter lutas, mas se você fizer isso, você terá muitas chances de ter muitas vitórias, tá? Porque é um assunto muito importante e esse assunto se chama santidade. É difícil ter santidade nos dias de hoje e Deus é santo, importa que nós sejamos santos também, né? E eu quero falar aqui para vocês esse assunto que é muito de crucial importância, que eu fiz há muito tempo atrás numa igreja onde eu fui dar um estudo bíblico, né? E aí eu falei sobre a santificação. Então, o que significa santificação? Vamos nos santificar? É muito importante se santificar, tá? Santificação é a obediência à palavra de Deus. Está em Josué, capítulo 7, versículo 15. Você pode olhar lá, tá? Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Desobedeceu a Deus. Está em Josué, capítulo 7, versículo 15. Se santificar não é como, por exemplo, deixar de fazer algumas coisas, tá? Ser santo, né? Às vezes as pessoas pensam que santos são aquelas pessoas que foram canonizadas, né? E são santos. Elas não foram santos. Santo é Deus, santo é Jesus. Foram os únicos que não pecaram, tá? Deus, né? Deus é santo. E Jesus aqui na terra, ele não teve nenhum pecado. Mas todos os santos que serviram a Deus, os apóstolos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, eles foram santos, são santos. E o que significa a palavra santo? Se você procurar no grego, no hebraico, se você procurar em português, você vai ver que a palavra santo significa separado para Deus. O que significa ser separado para Deus? É você andar no caminho do Senhor. Então você, andando no caminho do Senhor, conforme a palavra do Senhor, você é santo, tá? Aqui, ó, se santificar não é como, por exemplo, você deixar de ir num cinema, assistir um filme. Você apenas tem que ver o filme que você vai ver, né? Por exemplo, você que é cristão não vai ver um filme de violência terrível, um filme, sabe, que te influencia a fazer coisas ruins. Um filme de terror, por exemplo, né? Um filme que fala sobre coisas que não agradam a Deus. Vamos assistir um filme legal, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo de filme Avengers, né? Os Vingadores, né? Filmes românticos, aqueles filmes de desenhos, como por exemplo aqui um que eu lembro que eu assisti com meu filho Moisés, que tem 18 anos, mas eu tinha que assistir os filminhos dele, né?
carros, a Era do Gelo, né? Shrek, né? Muitas pessoas assistiram. E hoje em dia tem muitos outros filmes, que eu não tô lembrando agora o nome, né? Mas tem muitos filminhos assim, né? Esses filmes são muito legais. E muitos outros, né? Muitos outros filmes bons, né? Muitos outros filmes de dramas, aventuras, né? Isso não é pecado, você assistir um filme. Você vai analisar, você vai absorver aquilo que é bom, o que é ruim você joga no lixo, né? E é igual no computador, joga na lixeira, né? E então aí, ir no cinema, andar com pessoas que não servem a Deus, né? Digo assim, as pessoas que não servem a Deus, não é que você tem que andar com elas, tá? Porque aquele ditado popular que diz: diga com que andas. Vocês sabem, eu uso aquele ditado popular que fala para você não andar com pessoas que possam te influenciar, mas não que vocês não possam conversar com essas pessoas, que vocês não possam falar do amor de Cristo, que vocês não possam conversar com elas sobre qualquer outro assunto. Não é isso que é santidade, né? Você deixar de ter contato com essas pessoas, porque nós não estamos nos céus, nós estamos aqui na terra, né? E aqui na terra diz na palavra do Senhor que o mundo jaz no maligno, ou seja, a terra está sob o poder de Satanás aqui, né? Claro que Deus está acima de tudo, mas Deus precipitou Satanás para a terra, então aqui ele está operando. Então aqui na terra não tem jeito, nós estamos sendo aqui, é uma escola que você vai aprender muitas coisas, muitas lições, para que você possa atingir o teu alvo, que é estar lá na glória com o Senhor, né? Que muitas vezes eu disse, né? Que vai haver o arrebatamento, que ainda não houve, né? Da igreja, né? Quando tocar a trombeta, não foi tocada essa trombeta ainda, né? Então você tem que estar preparado. E como você vai se preparar? Conhecendo o Senhor, tá? E para conhecer o Senhor você tem que ler a Bíblia, tá? E orar muito e buscar Ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, tá? E algumas pessoas acham que ser santo é não sair de casa, só ficar orando, se apartar completamente do mundo. E não é isso. Acham que já estão no céu. Por exemplo, alguém que faz faculdade, como é que ela não vai no mundo? Você que trabalha, como é que você não vai trabalhar? Como é que você não vai se relacionar com pessoas que às vezes fazem coisas que não agradam a Deus? Você tem que saber se relacionar, você tem que ter um jogo de cintura com as pessoas, né? E você tem que amar o próximo, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Jesus disse assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. E você pode muito ajudar essas pessoas. Eu sempre penso no evangelismo, ganhar essa alma para Cristo, para que ela aceite Jesus, para que ela tenha a vida eterna, e não se apartar da pessoa, e sim, não fazer amizade de ficar andando com ela, mas assim, sempre, né, conversar, dar atenção, né? Essas pessoas precisam de atenção. Eu já fiz parte de um grupo de evangelismo no qual a gente evangelizava pessoas de rua, tá? A gente tinha um carinho, um amor por eles, né? E a gente conversava com eles, nós íamos com o pastor, né, que era o líder do grupo, e as mulheres iam com um homem evangelizar de 2 em 2, noturno, de sábado à noite, das 10 à meia-noite. Depois da meia-noite a gente ia nas boates entregar panfletos, né? Então era um grupo de evangelismo lá em São José do Rio Preto, porque hoje eu moro em Neves Paulista, onde nós evangelizávamos e falávamos do amor de Jesus. E muitas vezes as pessoas não queriam ouvir falar do amor de Jesus. Quando nós íamos evangelizar uma prostituta, por exemplo, às vezes ela queria conversar, ela queria falar dela, então nós ouvíamos.
E além disso, tinha um dia da semana que a gente ia lá levar pão e leite para eles, né? Porque não é só você falar do amor de Cristo, também tem que ajudar de outras formas. Muitas vezes a gente conseguiu internações para as pessoas que queriam sair das drogas, né? Todos os tipos de pessoas que faziam coisas que não agradavam o Senhor, que estavam ali nas trevas. Essas pessoas estão nas trevas, essas pessoas estão precisando de Cristo. E tem muitas pessoas assim no mundo. Nós temos que ir atrás dessas pessoas, mendigos, né? Já encontramos mendigos que eram pastores e foram parar na rua, tá? E falar que nós conseguimos resgatar as pessoas que nós evangelizamos, não conseguimos resgatar todos, mas de 10, pelo menos saiu da rua, tá? Conseguimos algumas pessoas para Cristo, né? E isso é importante. Uma alma que você ganha, né, através da palavra do Senhor, plantando a semente que é o evangelismo, você consegue, lá na Bíblia diz que nós temos uma coroa lá, quando nós aceitamos a Jesus Cristo. E essa coroa tem que ser preenchida com pedras, né? E lá no céu tem várias áreas. O céu é maravilhoso, vocês não imaginam, o seu cérebro não consegue imaginar como é lindo o céu. E lá no céu vai ter regiões, assim como a cidade de Deus lá no céu é linda. A cidade aqui, né, nós fazemos uma comparação, claro que não tem nada a ver, aqui é uma cidade decadente, é um mundo decadente. O mundo de Deus não é um mundo decadente, é um mundo perfeito, tá? Então, se santificar é sinônimo, ou mesmo que amor ao Pai, é obedecer a... Então, meus amados, é isso aí, você tem que... A santificação, ela é muito ampla, né? Você ser uma pessoa que procura se santificar, não ser santo, assim, né? Para ser adorado. Adorar somente a Jesus, porque Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso. Você não consegue chegar a Deus a não ser por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para isso. Ele que morreu lá na cruz do Calvário, crucificado, para que seus pecados fossem perdoados. E ali na cruz do Calvário, ele deixou os seus pecados. Quem tinha que estar na cruz do Calvário éramos nós que somos pecadores, porque Jesus não pecou. Ele é imaculado, tá? Então quem tinha que estar na cruz do Calvário seria o nosso amado. Nós que tínhamos que estar na cruz do Calvário, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, aceitou essa incumbência de Deus, esse desígnio terrível de certa forma, porque morrer crucificado, se você estudar sobre como é morrer crucificado, você vai ver como é cruel, difícil, fisicamente falando. Mas ele aceitou essa incumbência e ainda ele disse: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Você pode assistir nos filmes, você pode ler na palavra do Senhor que está escrito isso, tá? Então, assim como existe aqueles que se consagram ao inimigo, a Satanás, existe isso, tá? Existe nós, cristãos verdadeiros, que nos consagramos a Deus, tá? Nós nos entregamos a Deus, nós procuramos fazer aquilo que agrada a Deus, jejuar, orar, é isso que é se consagrar a Deus, tá? Jejuar, orar, buscar a palavra, aprender sobre a palavra do Senhor, né? Há pessoas que não sabem como fazer isso, acham que é simplesmente aceitar a Jesus Cristo, é isso que eu falei para vocês, tá? É ler a palavra, aceitar a Jesus Cristo, buscar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, através da palavra do Senhor, tá? É isso que é buscar a santidade. Você vai conseguir a santidade na palavra. Eu não estou dizendo que nós não vamos falhar, nós falhamos, mas através de Jesus, aqui em Efésios, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Em Efésios diz isso, né? Que nós, pecadores, todos nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo nós temos a vida eterna, tá? Em Efésios, aqui em Efésios diz isso, no livro de Efésios do Novo Testamento, da palavra sagrada, tá?
Gálatas. Eu estou aqui na Bíblia Sagrada, tá? Aqui na minha Bíblia Sagrada. E eu estou aqui procurando o livro de Efésios, né? Acima de todo principado, a salvação é pela graça, né? Aqui você pode ler Efésios capítulo 2, pode ler o livro inteiro, que é ótimo, tá? Inclusive fala de santificação nesse livro. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, tá? Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o inimigo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, não anda na santificação, não é? Então, os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Nós que aceitamos a Jesus, muitos de nós fazíamos isso. Eu sei que tem pessoas que já nasceram no berço do Evangelho, mas não existe pessoas que não são pecadores. Você não pode dizer assim, eu sou santo. Não existe. É muito difícil. Raramente você vai encontrar isso. É difícil. Nós pecamos em pensamentos. Passam milhões e milhões de pensamentos na nossa cabeça. Se você perguntar para um neurologista, tá? Passa milhões. Nós pecamos em pensamento, tá? Entre os quais todos nós também antes, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos espiritualmente, tá? Em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, não é pelas obras, tá? A obra, nós somos feitos para fazer as boas obras. É obrigação nossa ajudarmos pessoas que estão necessitando, tá? E nos ressuscitou juntamente com Cristo, claro, no mundo espiritual isso, tá? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco, tá? Porque somos feitura sua, né? No versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados para as boas obras. Nós temos que aceitar Jesus Cristo, andar o seu caminho, tá? Mas também nós temos que fazer as boas obras. Deus vai cobrar de nós também. Ajudar os pequeninos os necessitados, tá? Um mendigo, uma pessoa de rua, uma prostituta, tá? São pessoas que precisam da nossa ajuda, tá? Uma viúva, um idoso, tá? E muitas outras pessoas, ou muitos outros tipos de pessoas que precisam da nossa ajuda. Até um irmão nosso que está perto de nós, nós temos que ajudar o nosso próximo, mais próximo também, os da nossa casa, tá? Então, nós somos feitos para fazer as boas obras, tá? Mas tem muitas pessoas que fazem más obras, desobedecem e não se santificam, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre a santificação. Claro que tem, né? Mas eu tenho que procurar e aí vai demorar, tá? Mas vocês podem ler o livro de Efésios, que aqui vai estar falando, tá? Só vou dar uma lida aqui no meu estudo, que eu mesmo fiz, que eu mesma pesquisei, tá? Esse estudo é meu. Eu procurei esse estudo na palavra do Senhor, tá? Sobre a santificação. Neste processo de santificação, nós temos que nos apartar do pecado, tá? Das fraquezas que podem nos fazer cair. Ou seja, não estou dizendo que nós não iremos pecar, como eu estava dizendo para vocês. Nós somos falhos, destituídos da glória de Deus. E por meio de Cristo somos justificados, como eu li para vocês aqui, tá? Remidos. Mas quando nós decidimos optar por Jesus, aquelas falhas, fraquezas que tínhamos, nós teremos que deixar de uma vez, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Porque não que nós vamos deixar aquele maior pecado e não vamos pecar. Nós estamos propensos a pecar, tá? Mas aí o que acontece? Por exemplo, essas comparações é o seguinte, por exemplo, eu era um bêbado, tá? E aí eu deixei, quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu decidi, eu não vou mais beber. Então você não pode mais beber. Se você cair na tentação de começar a beber de novo, você vai voltar no mesmo pecado. Então aí você tem que deixar de vez. Para uma pessoa que fuma,
Ela fala assim, porque o fumar, o beber, não é que Deus proíbe você de beber, você de fumar, é porque se você bebe muito, você vai estragar o teu templo do Espírito Santo, né? E para que o Espírito Santo habite em você, você tem que se santificar dessa forma, parar de beber, parar de fumar, porque o cigarro faz mal, já é comprovado cientificamente, vocês sabem disso. Até na caixinha de cigarro, quando alguém compra um cigarro, está escrito lá. Quantas vezes você vai comprar um cigarro e tem imagens lá de pessoas com câncer, vários N tipos de coisas ruins que o cigarro traz para nós. Cigarro, drogas principalmente. A droga acaba com o cérebro. A bebida alcoólica tomada em excesso, ela mata os neurônios. Nós sabemos disso, tá? Então, nós temos que deixar esses pecados. Mas não quer dizer que esse bêbado, andando no caminho do Senhor, com a Bíblia debaixo do braço, vamos dizer assim, modo de dizer, tá? Mas geralmente é assim, a gente vai na igreja, busca o Senhor, procura se santificar, cultuar o Senhor, adorar a Deus, né? E aí o que pode acontecer, de repente ele pecou, mentiu, ele pecou, mas se ele se arrepender e pedir perdão a Deus, ele é perdoado. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento, a forma de se redimir do pecado era matar um carneirinho que não agradava a Deus. Deus mesmo diz isso na palavra dele. Um carneirinho que é manso e representa Jesus Cristo, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que aceitou o desígnio de morrer por nós, tá? Então se você se arrepender e pedir perdão a Deus no teu quarto ali, você e Deus, você será perdoado de coração, se arrepender de coração e procurar não fazer mais. Mas não quer dizer que você não vai pecar. Nós temos que cada vez mais tentar nos santificar. Quando você estiver 100% santificado, pode ter certeza, você não vai mais estar aqui na terra. É difícil se santificar 100%, tá? É muito difícil, tá? Mas nós temos que imitar a Jesus Cristo, como diz a palavra dele, tá? Uma prostituta também, por exemplo, quando ela deixa de ser prostituta, ela fala, não vou mais me prostituir. Ela de repente encontra um namorado, casa-se com ele, tem filhos, ela é perdoada por Deus quando ela se arrepende. E até ela dá o testemunho de que Deus operou na vida dela de tal forma que ela conseguiu deixar esse pecado, né? Às vezes também tem prostitutas que são prostitutas porque não teve uma outra opção de vida, ela não conseguiu, né? Apesar que eu acho que tem tantos tipos de trabalho que a pessoa não precisa ser uma prostituta, mas às vezes a gente não sabe, a gente não pode julgar, não é verdade? Nunca julguemos ninguém. O juízo temerário é pecado diante de Deus, está escrito na palavra do Senhor. Nunca devemos julgar, tá? Quem julga é Deus. E nós temos um exemplo na Bíblia, por exemplo, Maria Madalena, ela era uma prostituta e Jesus perdoou ela e ela andou no caminho do Senhor e ela era uma discípula de Jesus Cristo, tá? É uma das mulheres, né? Porque Jesus ele foi o que abriu o caminho para as mulheres, né? Porque nós não tínhamos voz naquela época. A voz era apenas dos homens. Havia um certo machismo, né? Devido aos judeus, aos homens, nem devido a Deus, porque Deus ama homens e mulheres do mesmo jeito. Mas o homem, ele estraga as coisas. E Jesus veio para quebrar isso. Ele deu voz às mulheres, ele deu oportunidade às mulheres. Jesus fez isso. Jesus é tremendo, ele é maravilhoso, né? Um dos fundamentos da santidade é que Deus nos escolheu para sermos santos, como eu estava explicando aqui para vocês. Antes da fundação do mundo, fomos feitos para a glória de Deus. Nós somos feitos e criados para a glória de Deus, tá? Você foi feito e criado para a glória de Deus. Você tem um dom, você tem um talento e Deus quer usar. Você às vezes tem um talento, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Talento, médico, dom, um dom de Deus, um dom. Por exemplo, você é uma pessoa que ora para as pessoas e as pessoas se sentem bem, as pessoas são curadas, tem o dom da cura divina. Existem vários tipos de dons na Bíblia, isso são dons, tá? E o talento de médico, o talento de advogado, o talento de vários tipos de profissões, né? De cantor, de cantar para Deus, louvar a Deus, né? Então isso é um talento que Deus dá para nós, porque nós temos um DNA. E o DNA que Deus deixou para nós está aqui.
registrado nas nossas mãos, registrado no nosso corpo, no nosso sangue, no nosso DNA. Nós temos que fazer uma coisa: se você aceita Jesus, você tem o DNA de Deus. Todos nós temos. Desde que nós nascemos, o DNA de Deus. É que nós nos corrompemos. Mas se você volta para o caminho de Cristo, aceita Jesus Cristo e é batizado, né, você tem o DNA do Senhor, tá? Não é batizado quando vai beber. A gente é batizado, sim, isso não é proibido. É bom para, assim, eu creio que é bom para proteção, uma proteção espiritual, né? Mas o batismo verdadeiro, que diz na palavra do Senhor, é o batismo que você está consciente de que você não vai andar no caminho de Deus. Então por isso que nós, evangélicos, nós temos esse costume de batizar. Quando a pessoa aceita Jesus, ela está consciente daquilo. Então ela aceita Jesus, e Jesus deu o maior exemplo quando ele tinha, eu não sei quantos anos ele tinha, mas eram uns 30 e poucos anos. Quando ele começou a exercer o ministério dele, ele deu o maior exemplo. João Batista batizou ele nas águas. Por quê? Porque ele já era adulto e já tinha conhecimento e já sabia o que ele queria. Mas quando nós somos bebês, nós não estamos conscientes. É apenas uma proteção. Você pode batizar assim seu filho, não tem problema. Mas nós evangélicos não costumamos fazer isso. A gente apresenta a criança para Deus e a gente procura ensinar os nossos filhos na palavra de Deus, que é a melhor coisa, tá? Porque se ele conhecer a palavra, ele não vai pecar. E nós somos feitos então para obedecer. E se nós não obedecemos, nós somos rebeldes, né? Estamos indo contra a palavra de Deus, mesmo sem saber, e atraindo maldição sobre a nossa vida, pois o diabo usa a nossa rebeldia para nos destruir e nos afastar de Deus, tá? Jó foi provado sem ele ter feito nada. Imagina você dando brecha espiritual para o inimigo, né? Tá, meus amados? Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu parei no... É que o meu estudo é grande, eu parei no 1, 2... Bom, só vou ler isso daqui, ó, pra vocês e terminar aqui, porque eu já excedi meu tempo aqui muito. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, 26 e 27, diz assim: Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, tá? Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem lousa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, se você está vendo o mistério aqui, Jesus se entregou pela igreja. Os maridos também. É um mistério. O casamento entre um homem e uma mulher é um mistério espiritual. Nós somos a noiva de Cristo e Jesus é nosso marido, vamos dizer assim. Então, pensa aí, ó, discerne aí. Jesus se entregou pela igreja. Os homens têm que se entregar pelas suas mulheres. Se entregar, eu não estou querendo dizer que o marido tem que fazer tudo que a mulher quer, mas tem que ter uma concordância aí, né? Temos que amar a Deus nos entregando para Ele, tá? Se entregando, nos purificamos, alcançamos a santidade. Para isso é necessário conhecer a palavra, como eu disse, né? Assim ficaremos sem manchas, sem defeito, né? Assim, e a bênção flui. Vou te dar um exemplo, uma comparação: um cano entupido, tá? Um cano entupido. A água não vai passar direito ali, não. O cano tem que desentupir. Nós somos como um cano. Estou dando só uma comparação aqui, tá? Um cano entupido. Então, como um cano tem que desentupir, ou seja, a bênção tem que fluir, né? Teremos problemas? Sim, mas com Deus fica mais fácil, tá? A água corre livremente quando nós nos desentupimos das coisas que não agradam a Deus, tá? Somos como canos também. Se está entupido, a água sai errada ou nem sai, né? Somos noivos de Cristo, separados para Deus. A santidade exige fidelidade, como no casamento. Você está se casando com Deus, no bom sentido, e amor ao Pai. Nos santificamos a partir do momento que nos unimos ao Senhor, pois como Deus é santo, teremos que conhecê-lo profundamente através da palavra. Estamos nos casando com Deus, tá? É uma aliança que você faz com Deus. Tá vendo isso aqui, ó? Uma aliança que eu fiz com meu marido. Assim você vai fazer uma aliança com o Senhor também, tá? Jesus, como noivo, tem que receber sua noiva, a igreja, santa.
somos templos do Espírito Santo. E aí a santidade é importante, pois Deus habita em lugares santos. Bom, por hoje é só, meus amados. Eu tenho mais para falar sobre a santidade, tá? Sei que eu não falei sobre anjos novamente, mas eu vou falar, tá? Aguenta um pouquinho aí. E eu espero que este esclarecimento, pequeno esclarecimento da santidade, esteja abençoando a vida de vocês, tá, meus amados irmãos? Eu amo vocês em Cristo, mas pensem nisso. Vamos nos santificar, tá bom? Que Deus esteja abençoando vocês, em nome de Jesus Cristo. E eu desejo para vocês Shalom Adonai, a paz do Senhor. Deus te abençoe.